e as reformas institucionais tão necessárias ao país há muito entraram em compasso de espera. E de outro lado, nunca o debate econômico esteve tão pobre e tão vazio de propostas como hoje se encontra. Eu quero crer, pelas características da nação brasileira, que seja preciso realimentar a fé e a esperança de que o futuro melhor está por vir e compete somente a nós mesmos iniciar a sua construção. Senhoras e senhores, ao final deste mês estaremos realizando mais um vestibular. Se preenchidas todas as vagas disponíveis, poderemos alcançar o número de 7.000 alunos matriculados em nossos diversos cursos. Ainda no decorrer deste mês, estaremos recebendo comissões especiais do MEC destinadas ao reconhecimento dos 4 cursos iniciados, dos nossos 4 cursos iniciais de nossa faculdade. É importante lembrar que em janeiro último efetuamos o vestibular intitulado Fome Zero, quando abrimos mão da cobrança da taxa de inscrição em troca da doação individual de 5 quilos de alimentos não perecíveis. Com isso, arrecadamos 17 toneladas de alimentos, que foram doadas ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Belo Horizonte, em solenidade que contou com a presença do prefeito da capital e do ministro de Desenvolvimento Social, Patrus Ananias. Tivemos aprovados 2 cursos na área tecnológica, o de gastronomia e o de rede de computadores. Para colocá-los em funcionamento, estamos apenas aguardando a assinatura de portaria ministerial por parte do Ministério da Educação, o que é esperado para as próximas 2 semanas. Outros 10 novos cursos, tanto de graduação tradicional quanto na área tecnológica, estão também aguardando visitas técnicas do MEC. Ao fim deste semestre, estaremos formando as 4 primeiras turmas da faculdade nos cursos de Administração de Empresas, Turismo, Hotelaria e Comércio Exterior. Serão cerca de 200 os formandos, um número bastante expressivo quando comparado às taxas médias de evasão nacional. Após o último encontro em dezembro do ano passado, concluímos o nosso estúdio de rádio e estamos finalizando neste mês, aqui neste campus, o estúdio de TV, um dos mais modernos da capital. A partir da semana que vem, estarão sendo iniciadas as obras de construção, também aqui neste campus, de um auditório flexível e de multiuso, com capacidade para 600 lugares, que contará com um palco destinado, inclusive, a grandes apresentações. Também, a partir de agosto, será iniciada a construção, neste campus, de um novo prédio, com uma área total prevista de 8.000 metros quadrados. Neste primeiro semestre, implantamos a Faculdade da Maturidade, que atualmente conta com cerca de 60 alunos. Realizamos nossos cursos gratuitos de férias, que tiveram a participação de mais de 3.000 inscritos. A 3ª edição da revista Ciência e Conhecimento estará em circulação a partir do início do próximo mês. A Casa de Cultura Estácio de Sá, de Belo Horizonte, realizou no mesmo período 3 exposições de arte, 4 apresentações da série intitulada Talentos Musicais Mineiros e vários lançamentos de livros de autores mineiros. No dia 21 de junho, estaremos inaugurando em nossos 2 campi a nossa 4ª Universidade, Arte por Toda Parte. Cabe ressaltar que esta exposição, em sua última versão, contou com a participação de 250 artistas plásticos mineiros contemporâneos, autores de cerca de 440 obras de artes expostas entre pinturas e esculturas e cerâmicas, tendo já se transformado na maior mostra de artes coletivas de Minas Gerais. Espera-se para este ano a presença de um público visitante da ordem de 30.000 pessoas, salientando que ela estará acessível aos interessados diariamente até o final do mês de outubro, inclusive durante os fins de semana e feriado, das 10 às 21 horas. Senhoras e senhores, ao final deste semestre, estaremos completando 4 anos desde que as primeiras turmas de Belo Horizonte prestaram vestibular em nosso campus Floresta. Desde então, em que pese a inflação do período, majoramos os preços das mensalidades escolares apenas uma única vez,
um pouco acima de 10%. Estamos novamente agora anunciando aos nossos alunos que iniciaremos o próximo semestre sem nenhuma alteração no preço de suas mensalidades. E tudo isso com a garantia da manutenção da qualidade dos laboratórios, do conforto das salas de aula e da excelência do ensino ministrado. Estamos abertos às sugestões e críticas de todos os senhores e quero, uma vez mais, destacar a importância de nossa missão, que é contribuir para o desenvolvimento do país e para a construção da cidadania, formando profissionais capacitados e atualizados, promovendo a ciência e a cultura e participando ativamente do processo de melhoria da vida da população. Quero, finalmente, agradecer a todos os senhores pelo inestimável apoio que temos recebido ao longo de todo esse tempo. Muito obrigado e uma mensagem de muito carinho e de agradecimento ao nosso embaixador Itamar Franco. Senhoras e senhores, vamos ouvir o embaixador do Brasil na Itália, Dr. Itamar Franco, que irá proferir a Conferência Política Internacional Vista da Europa. Meu caro professor Marcelo Campos de Almeida, professora Michele Moura, meu caro professor Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, a quem de pronto quero agradecer a homenagem que me prestou, tecerando uma placa tão logo adentrei a este recinto, e dizer ao professor Carlos Alberto que evidentemente o meu tema hoje proposto é o de política internacional. Não me caberia analisar aspectos da conjuntura interna brasileira, se bem que eu dizia há pouco aos nossos repórteres e repórteres de que de repente a gente percebe que querem confundir a opinião pública nos números às vezes citados pelo professor Carlos Alberto. Ontem, coincidentemente, eu ouvia um certo candidato à prefeitura do estado de São Paulo dizer que o partido dele é que implantou o Plano Real. O professor Carlos Alberto disse do crescimento durante o Plano Real. Eu vejo aqui o ministro Eliseu Rezende e quero prestar não só ao ministro Eliseu Rezende, mas a Paula Haddad, a Krause, em seguida ao ministro, então ministro e ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ao ministro Recupero, que para mim foi o grande sacerdote do Plano Real, e ao ministro Silva. Então é preciso que, de repente, o que diz o professor Carlos Alberto, e que realmente nós concordamos, e por ser embaixador do governo do presidente Lula, não quer dizer que eu perca as minhas ideias e as minhas convicções. Nós também, como ele, entendemos, como eu disse, não é parte da minha fala nesta tarde, dizer que o norte da política econômica brasileira precisa ser corrigido enquanto é tempo. Senhores membros do Conselho Superior de Integração Social da Estácio de Sá, meus amigos, através do ministro Henrique Agrides, quero saudá-los. Meu caro ministro Eliseu Rezende, minha cara deputada Maria Elvira, deputado federal Marcelo Siqueira, meu caro presidente José Pedro, meu prezado amigo Indeburgo Pereira Diniz, minha querida
procuradora Carmen Lúcia, meu caro senador Murilo Badaró, meus secretários e colaboradores. Vou tentar não cansá-los e não se assustem com o volume de papéis na minha mão, que eu não pretendo utilizá-los. Vejo aqui também alguns oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Sem mencioná-los, eu quero também saudá-los e dizer que onde passo, e tive a oportunidade de dizer há poucos dias na Embaixada da Itália ao adido militar do Exército Brasileiro, que me dizia que o pai dele havia sido um oficial da Polícia Militar de São Paulo e que ele mesmo, hoje coronel do Exército Brasileiro, havia tentado ser Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então eu disse: olha, eu fico muito contente, porque para mim a Polícia Militar de Minas Gerais, a mais antiga do Brasil, ela tem um sentimento de pátria e, sobretudo, um sentimento de diálogo. Quando nós lembramos aqui, eu vejo aqui o coronel Rubio, tantos oficiais aqui presentes, o Major Eduardo, o Major Peluso, que nós tivemos mais de 300 invasões do movimento sem terra. E a Polícia Militar soube dialogar e ninguém ficou ferido, ninguém ficou machucado, porque a Polícia Militar de Minas Gerais, ela tem sobretudo o espírito do diálogo e ela honra a todos nós de Minas Gerais. Eu vou apenas fazer uma citação, porque há pouco brincava com meu querido Idebo Pereira Dias. A citação não é minha, é de Chesterton, mas que serve muito, antes da minha palestra, para uma certa reflexão. Ele dizia o seguinte: costuma-se dizer que a inovação moderna substituiu a história pelo jornalismo. E vai mais à frente. Os jornais não trazem apenas notícias, que são novas, mas também tudo como se fosse inteiramente novo. Sem qualquer alusão ao que está se passando hoje no Brasil. Não falarei sobre o colonialismo europeu, que, segundo certos historiadores, devastou meio planeta, destruiu civilização e culturas na África, América e Ásia, e deixou nesses três continentes absurdas demarcações nacionais que em muitos lugares continuam com conflitos fronteiriços e questões éticas sem soluções. Para eles nasceram ideologias totalitárias. Agradeço a oportunidade de aqui estar mais uma vez a todos os senhores da Estácio de Sá e particularmente ao professor Carlos Alberto. Pretendo, nessa minha exposição, ater-me ao tema que me foi sugerido, fazendo uma breve apreciação sobre a situação internacional vista da Europa, além de discutir alguns temas da agenda externa que considero relevantes para nós brasileiros. A cena política internacional é marcada nos dias que correm pelo signo do conflito em suas mais diversas formas: ético, religioso, econômico, social e político. Essa realidade frustra as nossas esperanças de que a comunidade das nações pode e deve conviver pacificamente e cooperar na paz para o progresso comum. O mundo unipolar, que emergiu com o fim do confronto leste-oeste e da Guerra Fria, os trágicos acontecimentos de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, colocam-nos diante de novos imperativos da ordem internacional e dos desafios daí decorrentes. Além disso, a globalização econômica e financeira, impulsionada por avanços tecnológicos em transportes, telecomunicações e serviços,
contribui para tornar o quadro internacional ainda mais complexo. Multiplicam-se as alianças possíveis entre os países e confere-se acesso de novos agentes à chamada sociedade civil organizada, à espera da política internacional, até então, prerrogativa única dos Estados nacionais e dos seus representantes. A Europa tem buscado posicionar-se nesse novo cenário internacional para reforçar seu poder político-econômico. Hoje, mais do que nunca, o projeto de integração europeu assume o significado de projeção global da Europa unificada e de sua legitimação como um dos polos do poder de uma nova ordem internacional. O fim da Guerra Fria anunciava um novo começo para o multilateralismo e para a segurança coletiva. No primeiro momento, as questões da segurança coletiva pareciam ter sido colocadas em plano secundário. E aqui vale recordar que nós, do Brasil, defendemos o multilateralismo, enquanto os americanos, hoje, mais do que nunca, defendem o unilateralismo. A nova agenda contemplaria temas de cunho ambiental, econômico e social, que no caso de um país como o Brasil, representaria um desdobramento positivo e salutar. A Primeira Guerra do Golfo reforçou essa percepção, ao constituir exemplo de cooperação entre os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que autorizaram, naquela época, o uso da força pela colisão contra o regime de Saddam. No entanto, posteriormente à erupção de diversos conflitos na Somália, Bósnia, Ruanda, Afeganistão e agora no Iraque, e o advento das ameaças do terrorismo internacional e da disseminação de armas de destruição em massa a regimes poucos confiáveis, dissiparam aquela impressão favorável. A Europa procura hoje preparar-se para enfrentar esses desafios e influir o máximo possível na reorganização da ordem mundial. A evolução do projeto de integração política da União Europeia constitui peça fundamental dessa estratégia. Há algum tempo atrás, a revista britânica The Economist reconheceu que a União Europeia representa um modelo inédito de agregado político fundado na persuasão em acordos democráticos e não na força das armas. No último dia 1º de maio, após laboriosas negociações, foi dado um passo de grande importância para a unificação continental europeia com a incorporação de mais de 10 países: a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, Chipre, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca. Os analistas europeus afirmam que, ao menos por enquanto, o significado dessa expansão é mais político do que econômico. O PIB dos 10 novos membros corresponde apenas ao PIB da Holanda. Mas a União Europeia formará, sem dúvida, demograficamente, o maior polo demográfico depois da Índia e da China, com cerca, nessa somatória de Estado, de cerca de 450 milhões de habitantes. Para a Polônia, a Hungria e outros países ex-satélites da antiga União Soviética, a adesão à União Europeia marcará o eclipse final do bloco comunista, o afastamento da esfera de influência unívoca da Rússia e o início de uma nova era de vinculação à democracia e ao Ocidente. Após a adesão desses 10 países, a próxima etapa da União Europeia prevê a conclusão de negociações para a entrada da Bulgária e da Romênia. Já em relação à Turquia, mais tempo a União Europeia espera para a sua integração. Neste ponto, deve ser enfatizado que os historiadores não nos deixam esquecer que a construção da União Europeia, quando for completada,
congregará numa mesma entidade política nações que estiveram no centro de guerras e conflitos causados durante séculos pelo embate de 3 grandes impérios, o austro-húngaro, o otomano e o russo. Da mesma forma, a maioria dos observadores considera que a inclusão do espaço europeu da futura integração da Turquia, país muçulmano com cerca de 70 milhões de habitantes, com uma constituição laica que separa rigorosamente o Estado e a religião, poderá constituir passo decisivo no sentido do maior entendimento e redução dos conflitos entre o Ocidente e os países islâmicos. Uma série de mudanças fundamentais anuncia-se no âmbito dessa nova Europa, mas o processo de sua criação não ocorrerá sem dificuldades. Esse fato tornou-se claro após o fracasso da Conferência dos 25 países, realizada em dezembro último em Bruxelas, durante a presidência da Itália, que deveria aprovar o projeto de Constituição Europeia e fixar os procedimentos do governo comum da União Europeia. Não se chegou a um acordo sobre a futura Constituição da União Europeia, não só porque então o ex-primeiro-ministro da Espanha bloqueava a todo momento a nova Constituição da União Europeia e, portanto, as dificuldades durante a presidência italiana da União Europeia não viu realizado aquilo que a Itália desejava, que era ter a implantação da nova Constituição Europeia. Apenas para curiosidade, eu indicaria os números do Parlamento Europeu, cuja eleição vai se dar agora em junho para a renovação do Parlamento Europeu, e com uma característica diferente na Itália. Quem for deputado no Congresso italiano não poderá ser deputado no Parlamento Europeu, já que hoje a Itália permitia que um deputado do seu parlamento fosse também deputado no Parlamento Europeu. Agora isso não poderá mais acontecer, face às modificações constitucionais da Itália. Apenas para citar alguns países que fazem assento da União Europeia. A Alemanha tem lá 99 deputados, a França 87, a Grã-Bretanha 87, a Itália 87, a Espanha 64, os Países Baixos 31 e Luxemburgo encerra a lista com apenas 6 deputados. Devemos ter presente que com a eleição do novo premier espanhol, numa virada impressionante da política espanhola, que há 3 dias antes das eleições mostrava um quadro totalmente adverso ao hoje premier Zapatero. De repente, não apenas o problema do acontecido em relação ao terrorismo em Madrid, mas sobretudo, e isso serve de advertência, meu professor Carlos Alberto, a todos nós no Brasil, que daqui a pouco vamos entrar num processo eleitoral muito importante das eleições municipais, é que quando não se diz a verdade ao povo, o povo de repente, quando tem a oportunidade, ele dá a resposta. E foi o que aconteceu na Espanha. Quando o governo do primeiro Aznar quis dizer que o problema do terrorismo naqueles dias pertencia aos bascos, e de repente ficou provado que não pertencia aos bascos. E o resultado foi exatamente a sua derrota nas urnas. Porque se pode tudo em relação ao povo, mas o que não se pode, nem aqui e nem na Europa, é mentir demasiadamente ao povo, seja ele o povo brasileiro ou seja ele o povo europeu. Outra discussão muito atual entre os parceiros europeus é a que trata da eventual revisão dos parâmetros de estabilidade macroeconômica mais. O professor Carlos Alberto falou aqui do nosso crescimento, do nosso produto interno bruto, que é verdade, é uma verdade sofismada. Basta comparar os indicadores de 94 com os atuais indicadores hoje do Brasil. Lá também se discute, porque a Alemanha, a França e a própria Itália, Portugal e outros países não têm cumprido os índices determinados por mais tempo, de que a relação entre o déficit e o PIB deve ser num comportamento de cerca de 3%. E esses países não conseguiram isso. E o que é que eles estão alegando? Eles estão alegando que não podem ficar presos
a esse compromisso de, então, do acordo de Maastricht em relação ao déficit e o produto interno bruto. Por quê? Porque todos eles, sem exceção, não estão crescendo e estão com uma inflação alta. De repente, indicadores econômicos que foram adotados fazem com que os próprios países europeus sintam a necessidade da modificação para que o país possa crescer. Porque lá como aqui, o desemprego caminha a passos bastante largos. Ao examinar-se o quadro internacional a partir da visão europeia, não se pode deixar de mencionar a Aliança Atlântica, ou seja, o relacionamento com a única superpotência do mundo, e isso não é bom para ninguém, os Estados Unidos. Forjada no pós-guerra, consolidada durante a Guerra Fria, a aliança estratégica entre europeus e norte-americanos teve na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, sua expressão militar. Em seguida, a derrocada do bloco soviético e a todos os acontecimentos supervenientes, o fim do Pacto de Varsóvia, a aproximação das ex-repúblicas soviéticas à União Europeia, a OTAN tem passado hoje por um momento de redefinição de sua missão. A ameaça terrorista difusa territorialmente confronta a Aliança Atlântica com um desafio que poderia substituir o chamado perigo comunista. E aí, no nosso entendimento, vale uma advertência que faço sobre a minha responsabilidade. É que, de repente, o combate ao terrorismo internacional que deve ser combatido, mas nós não podemos transformar os nossos países sob uma ação militar que se empreende hoje em várias partes do globo, que o Estado se veja manietado pelas forças militares e não substituído pelas forças civis que devem comandar os países. Como sabemos, a decisão norte-americana de invadir o Iraque, baseada alegremente na suposição de que Saddam Hussein detinha arma de exterminação de massa, provocou uma profunda fratura no bloco europeu. De um lado, países como a Itália, apoiando sofregadamente os Estados Unidos. De outro lado, a Alemanha e a França, combatendo a intervenção americana naquele país, alegando que as Nações Unidas não deveriam ter dado qualquer ação militar no Iraque e, portanto, o Conselho das Nações Unidas não tendo aprovado essa ação militar no Iraque, os americanos, juntamente com os britânicos, resolveram que eles poderiam determinar, acima das Nações Unidas, a invasão no Iraque. E aqui vale uma observação apenas, que um ex-presidente americano, que tinha na sua chapa um vice-presidente, o vice-presidente Wallace, mais tarde perderia as eleições nos Estados Unidos, dizia naquela época, já antes de 1945, os Estados Unidos tinham suas áreas de influência, mas jamais, dizia o então vice-presidente Wallace, poderiam invadir qualquer país sem a determinação das Nações Unidas. O vice-presidente Wallace foi bastante combativo, perdeu inclusive as eleições na época nos Estados Unidos. Mas pouco depois, as suas palavras vieram ressoar com grande efeito na população americana quando se deu a Guerra da Coreia e quando se deu o problema da guerra no Vietnã. Como sabemos, a decisão norte-americana de invadir o Iraque, alegada numa suposição até agora falsa. Não vamos esquecer os ataques terroristas em Madrid, em 11 de março, feriram o coração da Europa, do mesmo modo como os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Na verdade, eles feriram